morte desta casa, desta família, em nome de Jesus, da minha vida, da vida dos teus filhos e filhas que estão aqui neste momento. Repreenda agora, Senhor, o poder da morte. O Senhor diz, ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi quebrado, porque o nosso Redentor vive e Ele reina. Em nome de Jesus Cristo, toda desistência, todo desespero de alma, quieta-te, eu ordeno agora, toda ansiedade, vai sair desse coração agora, em nome de Jesus. Haja quietude do Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus, toda ansiedade quebrada, anulada, porque a paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento, guardará os teus sentimentos e o teu coração em Cristo Jesus. Receba a paz que sobrepõe todas as situações. Receba a alegria do Espírito Santo, o fruto da alegria do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a alegria que não vem pelo que você está passando, não vem pelo que você está vendo, mas vem pelo Espírito Santo. Receba a alegria do Espírito Santo sobre a sua vida, a alegria do Espírito Santo sobre a sua casa, toda a tristeza que tem rondado dentro da sua casa, te trazendo desistência, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno agora, Santo Deus, envia o teu anjo, desfazendo todo esse espírito de desistência, em nome de Jesus Cristo. Haja paz que excede todo e qualquer entendimento, haja ânimo, em nome de Jesus. Haja ânimo na sua alma, ânimo no seu espírito, ânimo na sua vida, porque você é escolhido do Deus vivo, chamado para viver a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Anima o teu coração em nome de Jesus Cristo e haja vida abundante sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção aí. Sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Receba a bênção. Amém. Ó, coraçãozinho para vocês, assim, ó. Amém. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe. Apocalipse para hoje, capítulo 18. Glória a Deus. Então, nós já conhecemos o inimigo do povo de Deus, né? Que se levanta contra Deus. Falamos sobre o dragão, o próprio Satanás, né? Falamos sobre as duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Falamos sobre, no capítulo 17, falamos sobre a grande meretriz ou prostituta, né? Que quer dizer a mesma coisa. Já sabemos, terminamos o capítulo 17, já sabemos também lá no capítulo 11, né? Que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Até aí o Senhor estava nos apresentando, né, o dragão, a besta, estava falando o que eles faziam e tal. E aí, como seria a manifestação deles na tribulação, na grande tribulação, né? E nós vimos que o Senhor está no controle, que esses inimigos eles vão ser derrotados. E aí nós vimos lá, pois o Cordeiro realmente vai proteger os seus fiéis. E os seus fiéis, aqueles que realmente têm desejado ao Senhor, aqueles que realmente têm buscado a Deus, aqueles que declaram Cristo Jesus como Senhor, os fiéis, eles realmente já podem se declarar vencedores, né? Por quê? Porque todos os nossos adversários, em nome de Jesus, já estão derrotados, porque o nosso Deus declarou que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor, Amém. O seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Lá em Apocalipse capítulo 11 nós lemos sobre isso. Agora, a partir desse capítulo, nós vamos ver a queda. Então, agora começa... Primeiro, estava falando que eles iam fazer, que eles iam perseguir e tal, né? E o Senhor falou que aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro já seriam vencedores. Agora começa a queda. Começa a queda primeiro da meretriz, que nós falamos, que seria a prostituta, que falamos no capítulo 17, né? Depois a besta e depois o dragão. Então, os próximos capítulos, eles vão falar sobre esta queda, tá? Então,
sobre os títulos, pastora, que você perguntou, não é? Aí umas pessoas responderam. Então, alguns falam lá a queda da Babilônia e um outro comentário tá a queda da Babilônia, lamentos sobre a terra. Lamentos sobre a terra. Então, a queda da Babilônia, lamentos, a sua deve ser João Ferreira de Almeida. Essa daí é o subtítulo, tá? Então, por aí você já tem então uma noção daquilo que nós vamos falar. Os alunos estão participando. Glória a Deus. Isso é sinal que vocês estão aí ligadinhos. Glória a Deus. Mas só 2 só falaram, viu? Só 2 que falou? Não Tem vou falar mais. o nome. O resto deu A glória a Jaqueline Deus. falou. A Jaqueline, eu vou falar. A Jaqueline falou. O Carlos falou. Não, a Silvia. A Silvia falou? Ele que ia falar, hein? Glória a Deus. Então, nós falamos na segunda-feira que nós falamos sobre a prostituta, né? Caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. 14:8, que a Babilônia cairia, né? Então, ali já está a resposta desse capítulo, que nós vamos falar sobre a Babilônia. Mas lá no 14:8 vai falar que caiu. Mas nós estamos falando sobre a meretriz montada na besta, lembra? Tá? Então, quem era a meretriz? A prostituta montada na besta. Nós falamos que ela veio em resposta à noiva de Cristo. Então, Cristo tem a noiva, Satanás, então, tem a prostituta, a meretriz que vem assentada na besta, montada na besta. Certo? Então, Jesus Cristo tem a noiva e Satanás tem a meretriz. Então, quer dizer, pastora, que ele vem sempre tentar copiar a Cristo, mas pro lado errado. Ele pro lado do mal. Por quê? Porque ele gostaria de se assentar com Deus. Então, ele quer fazer tudo exatamente como Deus faria, mas do lado errado. É o lado das trevas. Deus faz as coisas do lado da luz e ele faz as coisas do lado das trevas, né? Então, Satanás, então, tem a meretriz, Cristo tem a noiva. Jesus tem a Nova Jerusalém, que a gente fala, né? Onde nós vamos morar. Nós vamos morar na Nova Jerusalém Celestial, né? A cidade santa, que vai ser habitada por nós, os santos, quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Nós vamos para a Nova Jerusalém Celestial, né? E o Senhor Jesus estará conosco. E lá na Nova Jerusalém, você vai ver lá em Apocalipse 21:27, que diz assim: nela jamais penetrará coisa alguma imunda ou coisa alguma contaminada. Então, a Nova Jerusalém é a cidade santa, separada. Nada de imundo vai entrar lá, certo? Agora, o que Satanás tem? Satanás tem a Babilônia espiritual, que você vai ver daqui a pouco, quando nós começarmos a ler, que ela se torna morada de demônios. Enquanto nas coisas de Deus, morada dos santos. Dos santos, nas coisas de Satanás, morada de demônios, certo? Então é a cidade mundana, porque ama o mundo e tudo que há no mundo, se envolve e é envolvida com as concupiscências da carne, concupiscência dos olhos. Então, tudo com relação ao mundo, à carne e ao diabo, então é onde impera na Babilônia espiritual, certo? Então, ela é cheia de demônios, de espíritos imundos, e onde Satanás impera. Enquanto Cristo, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Satanás quer imperar sobre alguma coisa. Ele vai querer se imperar sobre aonde? Sobre a Babilônia espiritual. Agora, para a gente ter uma noção. Eu sou moradora da Nova Jerusalém, certo? Você é morador da Nova Jerusalém, certo? Porque você crê em Cristo Jesus, vai ser arrebatado, né? Então, nós somos as pessoas da Nova Jerusalém. Aí, vamos supor, em qualquer lugar do mundo tem as pessoas que são da Nova Jerusalém. Então, nós estamos falando o quê? Que os moradores da Nova Jerusalém celestial, que é espiritual também, estão espalhados entre povos, línguas, raças e nações, certo? No mundo inteiro. Agora, onde estão as pessoas da Babilônia? A minha pergunta para você. Se as de Nova Jerusalém estão no mundo inteiro, onde estão? Ela está num lugar só? Onde está?
Responda-me. Isso também está no mundo inteiro. Certo? Então, aqui tem pessoas de Babilônia, dentro das igrejas tem pessoas de Babilônia, certo? No Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Índia, todos os lugares tem gente de Babilônia. Tem os lugares que tem mais, tem outros lugares que tem menos, mas todos os lugares tem. Assim como tem moradores da Nova Jerusalém Celestial, em todos os lugares do mundo. Tem lugares que tem mais, tem lugares que tem menos, mas tem. Certo? Então, ela é espiritual e ela está em todas, espalhada em todo mundo. Aí, agora nesse capítulo 18, nós vamos ver o quê? A queda total dessa potestade, que seria lá a meretriz, que também é Babilônia, nós vamos ver agora, tá? Dessa potestade maligna, porque essa potestade maligna, ela invade, impõe sua vontade, seu poder, para afrontar a Deus, sua palavra e seu povo, mas o que? Deturpando a palavra de Deus, tá? Vamos lá, Apocalipse 18, já abriu aí? Amém? Então nós sabemos que a besta surgiu do mar, lembra que nós falamos disso? E tinha uma besta que surgiu da terra. E essa meretriz, ela estava onde? Sentada na besta. Mas agora nós vamos falar 18. Vamos lá. Apocalipse 18. Depois disso, vi outro anjo que descia da onde? Descia do céu. Vi outro anjo que descia do céu. Já é algo, já começa por aí. Enquanto as bestas, elas agem e vêm da terra, o Senhor agora manda um anjo que vem do céu. Certo? Aí continua. A força que sustentava a meretriz vinha de baixo. Vinha da onde? Das águas, da besta que surgiu do mar e dos reis da terra. Quer dizer, a força da meretriz é uma força que é humana, porque vem dos reis da terra, é satânica, mas Satanás só pode agir na terra, certo? Mas o anjo, ele veio do céu. Então, é muito superior, já começa por aí. Por isso que fala, a queda da Babilônia, porque ele vai agora decretar a queda da Babilônia. Então, o anjo vem do céu, que é muito superior a tudo e a todos, certo? E esse anjo, certo? Mostra que a força que sustenta a meretriz vem de baixo. Toda força que possa vir contra a sua vida e a minha vida satânica, ela vem de baixo. Mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele vem de cima, acima de tudo e acima de todos. Ele é onipotente, que significa que ele pode todas as coisas. Tudo está debaixo do seu domínio. É esse Deus que você serve. Por aí você já sabe. Pode se levantar o que for contra a sua vida. O seu Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Qualquer força que vier de baixo não é superior ao Deus que está na sua vida, ao Deus que você serve, ao Deus que você clama, ao Deus que você busca, ao Deus que você crê e ao Deus que você coloca toda a sua confiança. Amém? Então começa daí. Aí ele continua. Os próprios reis seriam os instrumentos de Deus no castigo dela, pois o anúncio da queda dela vem de cima, tá? É isso que eu quero dizer para você. Então, o anjo descia do céu, a força que sustentava a meretriz, então ela vem de baixo, certo? Os reis são instrumentos de Deus para o próprio castigo, que você vai ver depois que o anúncio da queda vem de Deus, vem de cima, tá? Bom, continuando no capítulo 1 ainda. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Quem? O anjo. O anjo tinha autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Quer dizer, Deus ali coloca o quê? Luz para revelar tudo que estava oculto. Amém? Versículo 2. E ele bradou com voz poderosa. Então, aí já é o versículo central.
caiu a grande Babilônia. E ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo espírito imundo. Antro, quer dizer, esconderijo, de toda ave impura e detestável. Então ele está falando assim, caiu, a meretriz. Vai ver que daqui a pouco que vai identificar esta Babilônia como a meretriz. Ela vai cair, por isso que a gente fala assim, cai por terra em nome de Jesus. Às vezes você não ora assim, Satanás, eu te ordeno em nome de Jesus, cai por terra agora. Né? Você já viu gente orando assim? Tá repreendido, cai por terra todo demônio. Tem até uma música que fala assim, caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Então, caiam por terra, quer dizer, Satanás ele caiu. Não tem como, ele não vai se levantar. Então ele fala, caiu a grande Babilônia. E ela se tornou habitação de demônios. E antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Aí nós vamos lá, Babilônia. Você lembra da história de Daniel? Vai lá para trás agora no Velho Testamento, na sua mente. Lembra de Daniel, do povo de Jerusalém, que ficou 70 anos no cativeiro, lembra? Aonde que foi esse cativeiro? Lá em Babilônia. Babilônia veio, invadiu, ela entrou em Jerusalém. Não foi isso? Babilônia entrou em Jerusalém, os reis da Babilônia, né? Invadiram Jerusalém, chegou lá, levou cativo os príncipes e os nobres, né, da cidade de Jerusalém, os melhores do povo de Jerusalém eles levaram, certo? Deixou só os mais fraquinhos lá, e o resto levou, saqueou, entrou lá dentro do templo, saqueou o templo, não foi, pastor? Saqueou, levou todos os utensílios, né, da casa do Senhor. Tudo que tinha precioso lá dentro da casa do Senhor, levaram embora, puseram fogo, destruíram. Qual que era o objetivo de Babilônia? Era pegar tudo aquilo que era de Deus ali, certo? Para usar indevidamente. Não era assim? Então ela entrou em Jerusalém e foi lá e saqueou. Pegou Daniel, pegou Sadraque, Mesaque, Jeremias na época, Ezequiel, Jeremias, pegou Amós, pegou Ageu, pegou Zorobabel. Todos nessa mesma época, que eram os melhores. Pegou os melhores em todos os sentidos, os mais inteligentes, os cientistas, aqueles que trabalhavam com artífice. Quer dizer, eles ali foram todos sequestrados. Eles levaram todos eles como refém. Para quê? Para fazer eles trabalharem para os babilônicos. A Babilônia crescer. E a Babilônia crescer e a enriquecer. E governar o mundo. Para governar o mundo. Então, qual que é o sentimento da Babilônia, desse espírito de Babilônia? Esse espírito de Babilônia, ele invade, então, a Jerusalém, que seria o quê? As igrejas, o cristianismo em si, porque ela já vem desde lá de trás, desde Roma, né? Vem desde o começo, Babilônia. Então, ela já vem então, com esse espírito para levar cativo os príncipes de Deus, os melhores de Deus, o povo de Deus, as coisas do altar de Deus, que é tudo consagrado a Deus, os utensílios de Deus. Olha só o que Babilônia quer produzir. Então, tudo aquilo que é para uso exclusivo do Senhor, que é santo, lá vem então agora os babilônicos, que é os espíritos de Babilônia, pega tudo que é santo para usar o quê? Pegou os copos, pegou os talheres do templo, pegou todas as coisas que eram usadas para fazer o sacrifício ao Senhor, para trazer a presença de Deus, pegou tudo aquilo ali e levou para poder usar nas suas festas, nas suas orgias, para usar para fazer sacrifícios aos ídolos, levou tudo. Roubou tudo.
Então, Babilônia é esse espírito que não é uma cidade física hoje. Já foi uma cidade física. Já aconteceu várias coisas com Babilônia, mas agora é uma cidade espiritual, onde se tornou morada de demônio. Qual que é o objetivo? Roubar tudo aquilo que é de Deus. Roubar aquilo que foi consagrado a Deus e deturpar aquilo que é santo, quer fazer se tornar profano. Amém? Aquilo que é certo para Deus, ela quer fazer com que se torne errado, ela quer macular. E aí essa Babilônia levou todos os servos de Deus, levou todos para a própria Babilônia, e lá eles começaram a ensinar o povo agora a idolatria, a servir aos deuses pagãos, aos deuses deles, a participarem das orgias que eles faziam, a participarem das festas que eles faziam à carne. Então, Babilônia, então, ela tem também essa característica, porque ela só não leva cativo, mas agora ela quer ensinar, ela quer colocar os seus princípios num povo que servia ao Deus Criador dos céus e da terra, um povo que era santo. Né? Então, Babilônia, então, ela está entre os povos, entre as línguas, entre as nações, entre raças. Ela está, então, toda a humanidade. Tem lugares que tem muitos adeptos da Babilônia, tem lugares que tem menos. Amém? Mas o Senhor vai tratar e o Senhor vai cair isso tudo. Porque lá agora, na tribulação, Deus vai tratar então com essa falsa religiosidade. Porque a Babilônia lá entra para colocar o que? Uma falsa religiosidade. Agora o que era santo, ela torna aí profano. Então, os príncipes que foram reféns agora estão reféns de Babilônia. Trabalham para a Babilônia, fazem as coisas de acordo com a Babilônia quer. Lembra que Daniel, quando chegou lá na Babilônia, ele não quis se contaminar com os alimentos da Babilônia. Lembra disso? Porque ele falou assim, olha, estão querendo me dar todo tipo de carne, todo tipo de alimento, todo tipo de bebida, mas eu não quero me contaminar com os alimentos da Babilônia. Lembra também que Daniel foi para a cova dos leões, porque ele não quis se dobrar ao rei da Babilônia? Então, qual que é a proposta da Babilônia que cai lá na grande tribulação? A proposta dela é fazer com que os servos de Deus se rendam aos ídolos pagãos, aos ídolos em geral, e tragam o que? A profanação para as suas vidas. Então, qual que é a proposta da Babilônia para mim na terra? É que eu, certo, me renda a aquilo que o inimigo quer que eu faça, ao mundo, as coisas mundanas, certo? O inimigo quer que eu use a minha vida para fazer a vontade dele. Então, Babilônia tem essa proposta, quer que eu me renda, que eu me ajoelhe diante das propostas dele, certo? Babilônia, então, de Apocalipse, então, ela representa todas essas autoridades religiosas. Tá? Eu vou falar agora aqui, conforme eu escrevi aqui pra gente poder entender. Ela representa autoridades religiosas e formas de desvios morais. Que Babilônia, ela levou o povo de Israel, de Jerusalém para lá, para poder o quê? Fazer com que as pessoas se desviassem moralmente, espiritualmente, certo? E ela vem agindo desde quando? De séculos e séculos dentro da igreja cristã, certo? Começando, por exemplo, lá no comecinho com a igreja de Roma, né? Eu não vou falar que Babilônia é a Roma, como algumas correntes teológicas falam sobre isso, mas eu não vou dar nomes, tá? Mas você vai deduzir onde está a Babilônia situada. Porque antigamente, por exemplo, lá em Roma se vendia indulgências, né? Quer dizer, para a pessoa ser salva, ela tinha que pagar.
Aí houve algumas mudanças, hoje já não vende indulgências, mas tem outras coisas erradas. Mas não somente na igreja de Roma, eu posso falar na igreja mundial, já que a Babilônia está situada no meio dos povos, tribos, línguas e raças, certo? Então, as pessoas canalizam, as pessoas de Babilônia, a proposta de Satanás é que as pessoas canalizam a sua fé para objetos, como as idolatrias. Então eu vou canalizar minha fé nesse copo, certo? Então isso daí é uma proposta do inimigo, porque a Bíblia fala assim, mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Glória a Deus. Que eu não preciso ver para crer, né? Então as pessoas canalizam sua fé em objetos, em coisas, sendo que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então eu não posso colocar minha fé numa coisa que eu vou tocar, porque o nosso Deus, como diz Paulo, fala, nosso Deus é o Deus invisível, certo? Então, qual que foi a proposta, então, da Babilônia? Eu vou falar da igreja babilônica na terra, certo? É que a pessoa precisava ver para quê? E hoje também acontece. Então, eles comercializavam ídolos, vendiam ídolos. Quer dizer, como? Já comercializando e interessado no dinheiro que viria através da venda dos ídolos. Fazia oração pedindo dinheiro. Faziam suas rezas pedindo dinheiro. Certo? Fazem comércio, então. Por isso que Jesus Cristo saiu lá, destruindo todas aquelas barracas que estavam vendendo coisas na porta do templo. Porque o Senhor, ele já estava abominando o comércio com as coisas que deveriam ser dadas para Deus. Porque na realidade, quando Jesus ali, ele arrebenta todas aquelas barraquinhas que estavam vendendo coisas ali, aquelas mesas, espanta todos aqueles animais ali, porque estava falando assim, olha, o nosso sacrifício tem que ser individual e eu não posso barganhar com as coisas de Deus. Ali eles estavam fazendo o quê? Barganhas com as coisas de Deus, comercializando. Então já vem da raiz, já desde o começo, a Babilônia imperando, certo? Hoje fazem comércio, querem barganhar com Deus. Ó, para você ser abençoado tanto, você tem que dar tanto. Sendo que Deus, ele não vai falar com você, você tem que dar tantos R$1.000 para poder ser abençoado. Esse é o amuletos, né? Ou cria amuletos. Eu escrevi aqui. Peraí, deixa eu ver onde eu escrevi. Eu coloquei assim, ofertas em troca de bênçãos, né? É lógico, a palavra de Deus é verdade. O que você semeia, você colhe. Certo? Que você tem que semear para você colher. O Senhor é claro quando ele fala de oferta, é claro quando ele fala de dízimo, mas é você que vai falar quando você vai dar de oferta, não é os outros. Porque vai ser a sua fé, seja feita conforme a sua fé. Deus ama aquele que dá com alegria. Então esse espírito babilônico, ele está introduzido até nas igrejas cristãs de hoje, que querem barganhar com você com as coisas de Deus, e Deus não se agrada disso. Certo? As pessoas querem, eles colocam a unção em pano. Ó, esse copo, essa água aqui, ela tá ungida. Na realidade, o que vai fazer as coisas acontecer é a sua fé em Cristo Jesus. É o nome de Jesus Cristo que tem poder. É o nome de Jesus Cristo que vai trazer a tua cura, a tua libertação. Não é a água, certo? Outros, pano ungido, rosa ungida, eu coloquei aqui. Eu vou pegar essa rosa, vou levar para casa, ela vai pegar todos os maus fluidos da minha casa e vai para a rosa. Não existe isso. Isso é espírito de Babilônia. Que você tem que... Como que Deus mandou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados? Ele foi o substituto nosso na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Glória a Deus. Ele se fez maldito por nós. Agora eu pego uma rosa, coloco dentro do copo e eu acho que todo aquele mal fluido da minha casa, da minha vida vai para aquela rosa, sendo que Jesus Cristo falou que
Ele levou sobre ele, foi sobre Cristo que foi. Amém. Não foi sobre aquele determinada coisa. Ou o menorá, vai, que agora vende-se menorá. Menorá é coisa antiga, existiu sim. Mas Jesus é a bênção que nós precisamos. Menorá, Mezuzá, chaveiro, de pendura no pescoço. Aí vai falar do outro que usa uma cruz no pescoço, que usa um, como chama aquele das bolinhas? Terço. O terço. Ah, tá fazendo relação com o terço, tá errado. Mas você pode usar um menorá no pescoço e falar que aquilo vai trazer bênção pra sua vida? É totalmente antibíblico, porque não existe referência na palavra de Deus para que eu possa fazer isso. Isso é idolatria. Sabe? As pessoas, elas querem se promover a si mesmo. E isto é espírito babilônico. Porque a Babilônia, ela queria trazer isso. Ela queria trazer holofotes em cima das pessoas. Dos próprios sacerdotes ali, que eram muitas vezes errados. Porque estavam fazendo coisa errada, porque já estavam comungando sacerdotes. Os próprios sacerdotes comungando com a Babilônia. E manipulando o povo. Olha só, o povo, nesse sentido, é tudo gaiato. Porque, na realidade, os líderes ali estavam errando. A Babilônia, então, são esses líderes que, na realidade, estão levando o povo ao pecado. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Né? Eles fazem ídolos humanos. Sabe? É tipo assim, eu faço um ídolo humano, então onde aquele ídolo vai, eu vou. Mas no dia que ele cai, eu caio também. Então as pessoas, elas não querem servir a Deus, elas querem servir a homens. E acabam, então, se enfraquecendo na fé, porque não serviam a Deus, porque serviam a homem. Porque no dia que você servir a Deus, nunca você vai enfraquecer na fé por causa dos homens. Então, esse é um espírito babilônico. E esse espírito babilônico, ele vai crescendo dia a dia. E tem crescido dia a dia. Tudo isso que nós estamos falando, cada dia está ficando pior. Esses dias eu vi vendendo vassoura ungida. Né? Para você varrer todas essas coisas que Satanás tem colocado. Isso não existe. Isso é heresia. Isso é um espírito da Babilônia que entrou dentro da igreja para roubar aquilo que é precioso. Roubar os príncipes de Deus. Quem são os príncipes de Deus? Você é um príncipe de Deus. Eu sou uma princesa de Deus. Nós somos príncipes de Deus. Nós somos o melhor de Deus. E aí Satanás, ele quer destruir e deturpar aquilo que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E aí acontece de aparecer quem? Os desigrejados. Que são aqueles que acham que não precisam de igreja, que não precisam estar ligados à igreja porque já foram escandalizados. E agora estão se escandalizando mais e mais e se deixando levar pelo espírito babilônico. Porque agora não preciso mais ir no templo. Aí continua o erro que cobre erro. E não conserta nada e não chega a lugar nenhum. Certo? Então, esse é um espírito, então, da Babilônia. Eles incentivam a idolatria e com isso eles se enriquecem. Fazendo negócios com o povo de Deus. Aí nós vamos ver agora mais alguns versículos. Versículo 3. Você está entendendo? Tudo bem aí? Apocalipse para hoje, por isso que é para hoje. Identifica hoje o que está acontecendo. Porque no passado já aconteceu, a Babilônia caiu lá, mas aí agora nós estamos na Babilônia espiritual, preparando-se que para a tribulação e a grande tribulação. Então isso vai acontecer muito mais agora, certo? E o Senhor fala que nos últimos tempos até Satanás vai fazer sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Olha só. Então, versículo 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria, da sua prostituição. Então, Babilônia, então ela tem o vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Tá vendo como ela, então, é identificada como a prostituta lá do capítulo 17? Certo? Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então a Babilônia,
é a prostituta do capítulo 17. A prostituta, o que ela faz? Ela usa o seu... A prostituta, como que estava escrito? Meretriz. A meretriz, pronto. A meretriz, ou a prostituta, usa o próprio corpo para fins lucrativos, não é assim? Ela usa o corpo para fins lucrativos. Ela faz todo tipo de imoralidade para se enriquecer à custa do corpo. Do povo. Do corpo quem? Agora nós estamos falando do corpo do povo. Lembra que eu falei? Quem é as pessoas da Babilônia? Elas estão no mundo. Então ela usa todo tipo de moralidade para se enriquecer à custa do povo. Aí eu posso dizer que são também líderes, sacerdotes, clérigos e até pastores que induzem o povo ao erro, tá? Induz o povo ao erro, ensina o que não é na realidade verdade, ao materialismo, leva a pessoa sempre a ter o materialismo como objetivo da sua fé. Então, no dia que a pessoa não conquista aquilo que ela gostaria de conquistar, ela cai da fé. Certo? Isso é a teoria da prosperidade. Deus, ele ama que nós sejamos prósperos. Ele quer que nós sejamos prósperos. Ele realmente deseja que nós não tenhamos falta de nada. E é isso que ele faz com o seu povo. Ele supre todas as suas necessidades. Mas nós não podemos ser materialista, porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração, a palavra do Senhor fala. Então são líderes que muitas vezes induzem o povo ao erro. E eu tô falando em erro em todos os sentidos. Certo? Ao materialismo, à idolatria e a uma falsa religiosidade. Porque a pessoa, ela não se apega a Cristo Jesus porque ela foi perdoada do seu pecado, porque ela foi comprada na cruz do Calvário para ter vida eterna, para ir para o céu. Ela se apega ao Senhor Jesus Cristo porque ela acha que Cristo Jesus vai se resolver o problema dela financeiro. Então, no dia que ela tiver que passar por um problema financeiro, ela não aguenta e ela cai da fé. E isso é um espírito de Babilônia, que quer fazer negócio com você. Já dá na sua mente que você tem que fazer negócio com Deus. Se Deus fizer isso, eu sirvo a Ele. Se Deus não fizer, eu deixo de servir. Então, isso é um espírito babilônico, é um espírito de heresia, que na realidade está firmando a sua fé em coisas materiais, em coisas visíveis. Né? Então, é isso que nós devemos tomar cuidado. E olha o que o Senhor fala lá no versículo 4. 18:4. Então, ouvi outra voz do céu que dizia. Olha o que o Senhor fala. Saiam dela. Olha lá. Saiam dela, vocês, povo meu. De quem é o povo? De Deus. De Deus. E o Senhor fala, povo meu, saia dela. E nós lembra que nós estamos falando da tribulação e da grande tribulação. Então o Senhor está avisando, gente, sai da Babilônia. Por que eu vou ter que sair da Babilônia? Não é uma coisa para ficar deixando. É uma coisa para você pensar, falar ao Espírito Santo, tomar decisões. Tem uma hora que você tem que sair desse sistema. Sabe? Eu nunca falei isso daí. O pastor sabe que a gente sabe, eu e a pastora, nós nunca somos de falar determinadas coisas que a gente acha que cada um vai dar conta de si mesmo. Cada um realmente vai dar conta de si mesmo. Porém, tem uma hora que você tem que olhar o lugar que você está. Sabe? Porque Deus, ele precisa que você se fortaleça nele. E aí o Senhor fala assim, saiam dela, vocês, povo meu. Por quê? Para que vocês não sejam, para que vocês não participem, para que vocês não façam parte dos seus pecados. Para que vocês não fiquem como eles. Saia dela, porque senão você vai começar a participar, começa a achar normal. Ah, é normal isso, é assim mesmo isso. E nunca procura na palavra de Deus algo, e quando a pessoa fala que não é aquilo, você se sente ofendido.
E a palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém. Ela é isso que você vê. Ela diz o que ela quer dizer. Ela é o que ela é. Ela é a verdade. E ele falou assim, para que você não seja participante dos seus pecados. Por quê? Agora vamos lembrar. Lembra de todas as pragas que vai vir lá na grande tribulação da tribulação? Olha o que fala lá. Para que as pragas que vão vir sobre ela não os atinjam. As pessoas que continuam no sistema babilônico, quando chegar a grande tribulação, existem pragas que vão alcançar os babilônicos, aqueles que estão envolvidos com a Babilônia. E o Senhor fala, saia dela, porque haverá pragas que vão alcançar aqueles que ainda estão lá. Então, saia dela, para que as pragas que vão cair sobre ela não te atinja. Olha a seriedade da palavra de Deus. Então, o Senhor fala assim, saia desse sistema. Sabe? Se você está no meio desse sistema, se você tem agido dessa maneira, se você tem realmente buscado a Deus por causa de coisas materiais, buscado riqueza, e somente isso daí você tem barganhado com Deus com outras coisas mais, com os ídolos do coração, ídolos humanos, sabe? Indo atrás de coisas e pessoas, ao invés de buscar a Deus e ficar num lugar onde você possa estar ali fixo, criando raiz. Você precisa criar raiz num lugar que tem fontes de águas vivas que jorram do trono de Deus. Você precisa criar raiz, árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Não pode uma árvore que não tenha raiz, mas você precisa estar com a raiz plantada junto a ribeiros de águas. Amém? E aí em 1 Coríntios, só para você ter uma noção, capítulo 5, versículo 11. Se você quiser ler depois do 9 ao 11, mas eu vou ler o 11. 1 Coríntios 5, 11. Olha o que o Senhor diz. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o qual ainda nem comais, que você não tem comunhão. Aí eu vou ter que ler o 13, peraí. Eu vou ter que ler o 10. Olha o que 10 fala. 1 Coríntios 5, 10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele não está falando assim, olha, eu não quero que você se associe com as pessoas que foram avarentas, com as pessoas que serem idólatras do mundo, porque aí você vai ter que sair do mundo. Mas eu estou dizendo, não se associe com aquele que se diz cristão, que diz que serve a Deus, que diz que busca a Deus e é idólatra. Aquele que diz que busca a Deus e é devasso. Aquele que diz que busca a Deus e é avarento. Não faça o quê? Comunhão, quer dizer, não sente na mesma mesa, não tenha comunhão. O Senhor está falando assim, eu não estou falando para você sair do mundo, não vou me dar com o meu patrão, não vou me dar com o colega da escola ou do serviço, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Não, você está no mundo e você tem que ser luz e se mostrar e dar cara no mundo. Agora o Senhor fala, agora dentro da igreja, aquele que diz que serve a Deus e está fazendo tudo errado, e tem muita gente dentro das igrejas fazendo muita coisa errada. Todas as igrejas. Todas as igrejas tem gente que é crente e faz um monte de coisa errada. Não vos associeis, o Senhor diz. Não fica andando junto. Não senta na mesma mesa, não tenha comunhão. Porque essa pessoa ela já está fazendo a sua escolha. Ela já é um joio. O Senhor não fala que ele vai separar o joio do trigo? Talvez tenha que andar junto ainda por muito tempo, mas você não precisa andar em comunhão, sentar na mesma mesa. Sai do meio da Babilônia. Amém.
Sai do meio das rodinhas que estão fazendo piadinha com as coisas de Deus. Sai do meio daquilo que não está agradando a Deus. E isso, eu vou falar, não comas com ele. Então, às vezes a gente come assistindo uma televisão, um programa de televisão. Está se associando com coisa errada. Ou no YouTube, ou na internet. Você está o quê? Se associando. O Senhor fala assim, não coma com ele. Quer dizer, não se associa. Não tem a comunhão. Não tem a comunhão, porque comer significa que você tem comunhão com a pessoa. Então, leia aí na sua Bíblia depois, 1 Coríntios 5, de 9 até o 11. Amém? Aí, versículo 5, Apocalipse 18. Porque nós falamos, então, sai do meio dela, porque quando vir as pragas, essas pragas vão pegar quem estiver na Babilônia, e você não precisa estar junto, porque senão você vai também pegar, o Senhor vai mandar praga sobre a sua vida também. Então, sai do meio da Babilônia, né? Aí o 5, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então, Babilônia caiu, mas o que acontece? O povo ainda insiste em ficar lá dentro das suas fronteiras. Foi mesmo que aconteceu antigamente. Babilônia cai e é mesmo assim, algumas pessoas insistiam em estar ali dentro de Babilônia. Então você fala, sai da Babilônia, porque agora vai vir praga. Certo? Não fique mais se contaminando com Babilônia, com os pecados da Babilônia. Então, eles continuam o quê? Se contaminando com os ensinos da Babilônia. Lembra que eu falei dos ensinos? Se contaminando, usando as coisas santas como se fossem profanas. Certo? Então, Deus está falando para o seu povo, sai desse domínio, sai deste lugar, sai desse meio. Amém? Versículo 6. Versículo 6. Retribuam-lhe na mesma moeda. Paguem em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla do seu próprio cálice. Quer dizer, elas vão pagar caro por tudo aquilo que estão fazendo. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição. Então, quem está na Babilônia vai passar por tormentos e vai passar por aflições, como a glória e o luxo que ela se entregou. Em seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha. Não sou viúva e jamais terei certeza. Sabe aquelas pessoas que estão fazendo coisa errada? E tipo assim, eu estou fazendo coisa errada, eu sei, mas eu não vou ser nunca pego. Sabe? É como se estivesse fazendo a coisa mais certa do mundo, mas na realidade está fazendo coisa errada. 8. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Aí olha o que vem sobre Babilônia. Morte, tristeza e fome e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Por isso que fala, caiu a Babilônia. Agora haverá morte, haverá tristeza. Sobre quem? Sobre a Babilônia. Versículo 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Por quê? Porque tem gente que ganha com a Babilônia. Então vão se lamentar, porque, caramba, eu ganhava tanta grana aí com essa Babilônia, agora caiu a Babilônia. Bem que, um parênteses aqui para nós, o Senhor em janeiro falou que nós seríamos aplainados, que o Senhor ia nivelar todas as coisas. Hoje nós estamos nivelados. Olha eu aqui falando com vocês da palavra de Deus, certo? E os grandão também estão todos falando da palavra de Deus. E os enganadores também estão aqui fazendo a mesma coisa. Aqueles que viviam, sabe, fazendo shows e mais shows e mais shows e ganhando dinheiro com os seus shows. Não podem mais ganhar dinheiro com seus shows. Estão apavorados aí para pagar suas dívidas. Certo? Aqueles que faziam a obra de Deus para ganhar dinheiro estão apavorados que não podem ganhar tanto dinheiro mais. Certo? Quer dizer, isso daí já é o julgamento de Deus. E você tem que saber o que você está fazendo na sua vida cristã.
Amém? Então o Senhor está nivelando todas as coisas. Eu estou no 8, né? 9. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo. Então, os reis da terra se prostituíram, quer dizer, fizeram tudo que é errado junto com ela, certo? E participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Então haverá uma condenação, amém? Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como, aí vai falar toda a riqueza dela, certo? E começa a falar, descrever agora, 11 e 12, sobre toda a riqueza de Babilônia. Então, ouro, pedra preciosa, pérola, linho fino, púrpura, sede, tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro, peças de marfim. Quer dizer, essas pessoas ficam juntando. Elas não se contentam, por exemplo, eu vou ter uma casa muito boa, eu vou colocar meus filhos dentro dessa casa, eu vou pagar uma faculdade para os meus filhos, eu vou ter um carro bom, eu vou ter um lugar para me passear bom, eu vou usufruir, porque a Bíblia não fala, gente, que o trabalhador não é digno do seu salário. O trabalhador sempre será digno do seu salário. O obreiro sempre vai ser digno do seu salário. É de Deus, sabe? Você manter o seu pastor, a sua pastora, abençoar o seu pastor e a sua pastora. Ele viver da obra é digno, é honrado. Sabe por quê? Porque a igreja está cuidando dos seus sacerdotes. É o correto, seria o correto todo pastor se dedicar somente para a obra. É bênção isso. É bênção para a igreja, é bênção para o povo. Mas aí tem o quê? Os excessos. Eu não preciso de uma casa boa. Eu quero logo uma mansão, um fazendão com um monte de cabeças de gados para me tomar conta. Eu preciso de um Ares, né? Cheio de cavalos para me tomar conta. Eu preciso andar de helicóptero. Eu preciso andar de carro blindado com todo tipo de comodidade. Os excessos que o Senhor não se agrada. Enquanto a viúva, o pobre, a criança e todas as pessoas da igreja estão passando pelas suas necessidades, aí está a Babilônia, só crescendo com ouro, com prata, pedras preciosas, tudo quanto é tipo de perfume mais caro que existe. Eu só uso roupa de marca, tem que ser tal marca, e todo o dinheiro que vem, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não é pecado nós vivemos da obra. Não é pecado você financiar um programa evangélico. Não é pecado você pedir dinheiro para pagar um programa evangélico, não. E a igreja tem que financiar isso, é a igreja que paga. Nós somos responsáveis por isso. Não é pecado você alimentar o seu pastor. Não é pecado você alimentar os filhos do seu pastor, pagar uma faculdade. Mas é pecado quando você não entende os seus limites. Isso é pecado. Isso é Babilônia dentro das igrejas. Não é pecado, a pessoa vai numa igreja, recebe uma oferta boa, glória a Deus, é uma bênção, é digno, é abençoado e temos que abençoar mesmo. O pecado é quando a pessoa estipula ofertas ou um dinheiro, sabe, absurdo, que não tem comparação. Sabe? Isso é pecado. Isso é a Babilônia. Para fazer supostamente a obra de Deus. Aí o povo entra de gaiato, fica em filas de horas e horas e horas e horas para assistir um show e vai falar que ali ele está adorando a Deus. Não está adorando a Deus. Ali está idolatrando a homens. Isto é Babilônia. Idolatria aos homens. Eu posso gostar de uma pessoa, eu gosto de fulano de tal, eu vou lá porque eu gosto do tipo de hino que ela canta, porque eu quero participar do culto, mas não vai falar que você vai lá para adorar a Deus, porque na realidade você está indo ali por causa da pessoa que você vai ver. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque a idolatria, ela tem um fiozinho muito fino, né? Entre a idolatria e o verdadeiro louvor ou a verdadeira adoração. Certo? Se você entra na minha igreja, por causa da pastora Sandra, por causa do pastor José, por causa do pastor Marcelo, você acaba idolatrando. No dia que a pastora Sandra não está, você não vai querer ir. Isso é idolatria.
Então você tem que ir porque você vai adorar a Deus. Você pertence àquela igreja, você tem raiz naquela igreja. É a sua igreja onde você se move no corpo de Cristo na terra. Então você tem que estar presente, independente da pastora Sandra estar lá ou não estar lá. Porque é essa igreja que o Senhor Jesus Cristo se agrada. Amém? Então aí vai falar então sobre toda a riqueza, tá? Da Babilônia. 13, né? Canela, outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite, oliva, farinha fino, trigo, bois, ovelhas, cavalos, carruagem. E que mais? Corpos. Escravos e até almas humanas. Escravos. Então, além de toda aquela riqueza, dinheiro, casa, carro, fazenda, ainda faz das pessoas ainda escravo e almas humanas. Quer dizer, acaba fazendo negócio com o povo de Deus. Quer dizer, acaba fazendo negócio com a gente. Tornando cativo o sentimento Tornando das pessoas. cativo, eu torno cativo. Sentimentos. Isso. O pastor está falando, tornando cativo os sentimentos das pessoas, as pessoas se apegam e aí muitas vezes fazem coisas que nem Deus mandou, a pessoa faz, depois aí qualquer problema que há, a pessoa se desvia, nunca mais volta para Jesus. Mas não é porque Deus estava errado, é porque a pessoa estava idolatrando a homens. Amém? Não é errado você ofertar, eu quero que fique bem claro isso. Não é errado um pastor viver da obra, é honroso. Quando o pastor vive da obra, significa que você vai ser próspero. Você também vai ser abençoado, porque você está abençoando a vida do seu pastor e da sua pastora, do seu bispo, do seu apóstolo. É bênção para a sua vida. Mas quando isso acaba se tornando uma ganância, você vê que as coisas mudaram rumo. Isso é pecado. Isso é o espírito da Babilônia dentro da igreja. Amém? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim. 2 Pedro. Capítulo 2. Acho que é o 3 só. 3, mas você pode ler o de 1 a 3. 2 Pedro, capítulo 2, você vai ler de 1 a 3. Eu vou ler só o 3, tá? 2 Pedro, capítulo 2. De 1 a 3. Diz assim: por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então farão de vós, por causa da avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas. A semana passada, esses dias aí atrás, eu falei, admirando as coisas que eu li lá em Judas, que você pode ler também em casa, Judas, que vai falar mais ou menos o mesmo assunto que nós estamos falando aqui. Tá? Judas, todo o capítulo de Judas, é o capítulo 1. Então aqui ele está falando assim, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Quer dizer, as pessoas estão fazendo de outras pessoas negócios, certo? E aí, querendo lucrar com as próprias pessoas. Então, leia a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, sabe? Porque aí você não vai cair em rosco. É necessário você participar da Nova Jerusalém, da igreja de Cristo genuína na face da terra. E para isso você precisa conhecer a verdade. O Senhor fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que participar da ceia, você não pode ficar sem participar da ceia. Que a ceia renova a sua fé em Deus. Mas você tem que ir porque você quer realmente renovar a sua fé, renovar a sua aliança com Deus. São detalhes que você tem que fazer, porque isso faz de você o quê? O diferencial na terra como igreja. Amém? Domingo é Santa Ceia. Domingo nós temos Santa Ceia às 18h30 na igreja. Quem não tem igreja ainda, vem participar da nossa igreja. Amém? 14. Eles dirão, foram-se as frutas. Então estão se lamentando, porque agora perdeu. Caiu tudo, sabe? Perderam a riqueza, perderam as finanças, perderam tudo que estava entrando de materialismo. E eles dirão, foram-se as frutas de tanto que tanto lhe apeteciam. Todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela, à custa de quem? De Babilônia. Ficaram de longe,
amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão. Então, o que eu quero dizer? Esta lista de produtos que nós vemos aí, certo? Todas aquelas coisas, mostra que a extrema riqueza da meretriz, né? Da Babilônia, da meretriz. Que ela consumia todo tipo de mercadoria de luxo e tinha até escravos. A cidade de Babilônia usa de um exagero de costume, de consumismo. Então é um exagero de consumismo. À custa de quem? À custa do povo que estava em Jerusalém, certo? Fazendo de Jerusalém realmente uma cidade totalmente materialista. As nações exportadoras lucravam com isso, tá? Versículo 16. Vamos ler um pouco agora, tá? Gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão longe ao verem a fumaça do incêndio dela. Exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a essa grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se, chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza nela, prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Então, a Babilônia vai ficar em ruínas de uma hora para outra, tá? Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos. Aí o Senhor fala: alegra você, alegra eu. Nos alegremos todos nós, vamos celebrar. Por quê? Celebra os seus profetas, os seus pastores, que são sinceros, aqueles que estão ali, sabe, buscando a Deus, aqueles que estão ali pregando a verdade, aqueles que estão ali, sabe, mantendo a vida no altar, encaminhando as pessoas direitinho para o reino de Deus, santificando a igreja, sabe, com o coração íntegro diante do Senhor, sabe, que tem passado suas dificuldades, tem passado suas necessidades. Nós vemos tantos pastores passando necessidade, tantos servos de Deus sinceros, passando dificuldades. A igreja às vezes não abre a mão, não olha para o pastor, não olha para a pastora, não vê as necessidades dos pastores, tudo com a mão fechada. Aí chega um ladrão, um lobo desses daí, mentiroso, falando e canalizando a bênção para coisa. As pessoas vão lá e dão suas ofertas e dá, sabe, a quantidade que eles pedirem, faz até dívida, dão suas almas, dão suas vidas, expõe suas famílias para os lobos que estão aí, e os pastores sinceros ali nas suas igrejinhas com dificuldade, muitas vezes até de pagar o aluguel, de pagar seu próprio alimento, muitas vezes porque o povo fecha a mão. Aí vem aquele negócio, eles não abrem a mão para os sinceros e abrem a mão para os lobos. Aí por causa dos lobos, alguns que já foram enganados, fecha a mão para os sinceros. Por causa de os sinceros pagam. Isso daí é pecado, porque nem todos são iguais. Há os pastores sinceros e há os pastores enganadores. Há aqueles que buscam a Deus com sinceridade e há aqueles que não buscam a Deus com sinceridade. Você tem que saber quem são os sinceros. A Bíblia fala que o Senhor nos dá discernimento. Amém? Sai da religiosidade. Eu vou ficar nessa igreja, vou ficar nessa igreja. Tá morrendo, não tem palavra de Deus, sabe? Tá todo confuso na sua fé, tá fraco na fé e não tem atitude por causa da religiosidade. O pastor estava falando esses dias aí pra mim. As pessoas estão morrendo naquela igreja, mas é tão ligado na placa da sua igreja que fica do lado de fora, que morre, mas não sai da religiosidade. Morre, mas não sai de lá. Eu tô tão mal, eu tô tão mal, eu tô tão mal. Sai de lá. E vai para uma igreja onde tem um pastor que vai te cuidar, um pastor que vai te orientar, porque pastor também não precisa ficar na sua casa todo dia lá te visitando, não. Mas pastor, ele vai do púlpito, ele vai te dar uma boa palavra onde você vai ter alimento para a sua vida e realmente ser preparado como nova Jerusalém celestial, santificada, purificada para o reino de Deus, né?
Amém, pastor? Glória a Deus. 20... Onde eu tô? Você está no 21. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou no mar e disse: com igual violência será lançado por terra a grande cidade da Babilônia, para que nunca mais seja encontrada. Aleluia. Eu falo, vou exterminar com isso. Vou acabar com esses enganos. Vou acabar, sabe, com essa venda de coisas de Deus. Vou acabar com esse engano das pessoas. Então ele fala assim, ó, vai cair por terra de uma vez por todas e nunca mais vai ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpista, quer dizer, aqueles que fazem show, certo? Dizendo que estão servindo a Deus. Dos músicos, dos flautistas, dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, quer dizer, aqueles que fazem as coisinhas bonitinhas para vender para os outros, certo? De qualquer profissão, nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro dos seus muros a luz da candeia, quer dizer, os holofotes. Ah, mas fulano de tal chegou. Ai, agora eu vou fazer uma mesa enorme só porque fulano de tal chegou. Isso é engano, porque nós somos realmente, estamos aqui para servir uns aos outros. Amém? Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva, porque muitas vezes o noivo e a noiva estão ali, sabe, só sofrendo. Sabe que é o noivo que é Cristo Jesus e a noiva que é a igreja, a verdadeira igreja está ali só sofrendo. Seus mercadores eram os grandes do mundo, quer dizer, aqueles que estavam fazendo mercadorias ali, eram os grandão, eram os bonzão, certo? Todas as nações foram seduzidas, quer dizer, na realidade, as pessoas ali estão sendo seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Quantos profetas não morrem, sabe? Muitas vezes ali, sabe? Sendo afrontados, sendo machucados, sendo feridos. Quantos servos de Deus, muitas vezes, são abandonados na obra, são abandonados na seara, fazendo a obra de Deus, são abandonados, são mortos espiritualmente, são mortos fisicamente, são mortos sentimentalmente, porque essas, sabe, grandes, vamos falar, grandes igrejas, né, estão muitas vezes afrontando a Deus, maltratando os seus profetas. Ai daquele que maltrata os profetas do Senhor. Nela enquanto foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos que foram assassinados na terra. Por isso que eu estou falando, eu não estou falando da igreja católica. Eu estou falando para nós hoje, certo? Porque a igreja católica, ela já tem fama de idolatria. A gente já sabe que ela está lá. Se lá for uma Babilônia, vai cair por terra também. Você vai fender no meio aquele lugar. Porque lá tem gente que sabe da palavra de Deus e não ensina. Certo? Mas eu estou falando de igreja cristã. Eu estou falando das nossas igrejas, onde nós estamos envolvidos. Essas são as Babilônias que nós temos enfrentados todos os dias. Essas são as Babilônias que a gente tem que discernir. Essas são as Babilônias que a gente tem que aprender, sabe? Aquilo que é certo e errado e saber escolher. E o Senhor fala, saia dela, povo meu. Certo? Lá quando o anjo vem lá, ele desce do céu, ele ilumina a terra, né? Com o resplendor dele, como nós lemos lá. A terra, então, precisa ser iluminada. O povo, a sua cabeça, a minha cabeça, as nossas mentes precisam ser iluminadas com a luz de Cristo Jesus. Para que nós não sejamos aqueles que vão cair nos engodos de Satanás, que vamos nos tornar crentes fracos, frágeis. Por quê? Porque está se alimentando de papinha o tempo todo. Sabe? Alimento, sabe? Ralo. Está na hora de nós aprendermos que existe muito mais em Deus. E aí a terra precisa ser iluminada. Por isso que o anjo vem, sabe? E clareia aquilo que estava em trevas. O mundo está numa escuridão. O mundo não está sabendo a diferença da mão direita com a mão esquerda. No meio de uma pandemia dessa, a
pessoas não entenderam ainda que Jesus está voltando. Mas você que busca Deus, você que está numa igreja, eu que estou buscando o Senhor, nós temos que saber a diferença da mão direita com a mão esquerda. Porque o Senhor está apontando todos os dias para a sua vinda. E nós devemos escolher aquilo que é certo e aquilo que não é certo, saber, certo? Se nós vamos ficar em trevas ou se nós vamos andar na luz, se nós vamos ficar na Babilônia ou se nós vamos sair da Babilônia. Sai dela, povo meu, porque vai vir coisas que Deus vai tratar justamente com aquela situação. Deus vai tratar diretamente. E o Senhor fala que vai cair, vai ser precipitado, vai se precipitar. Oh, meu Deus. Trava a língua. Vai cair por terra em nome de Jesus, amém? É isso aí, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. E outra coisa que nós aprendemos, que o ímpio, ele está sendo enganado, amém? Mas nós não seremos enganados, tá? E vai acontecer também isso, que depois todo mundo vai abandonar a Babilônia. E vão se voltar contra ela para falar, por que você não me ensinou direito? Por que você não me ensinou certo? Vão abandonar ela, e nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Vão abandonar. E até o próprio Satanás vai se voltar contra ela, as bestas. A besta que ela está sentada vai se voltar contra ela. Porque vai ver que ela já não tem mais nenhum tipo de influência. Porque ela vai acabar com a influência dela, porque ninguém vai querer mais se chegar a ela, vai acabar com a influência e aí ela vai ser precipitada realmente pro abismo de uma vez por todas. Depois nós vamos ver lá na frente, certo? Então nós precisamos ter discernimento. O Senhor fala, sai da Babilônia, sabe? Então defina aí o que você tem visto. Busque na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ela é alimento para sua vida. Ela é inteira, a palavra de Deus ela é inteira. E ela vai abrir o seu coração, abrir sua mente, te esclarecer e vai fazer você ter discernimento e direcionamento para aquilo que é correto diante do Senhor. Amém? 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 Vamos orar, pastor? Faz essa oração aí, liberando essa bênção aí sobre esse povo. Amém? Glória a Deus. Bendito eterno Deus, nós somos, Pai, em nome de meu Jesus, Deus, maravilhados pela Tua palavra. Amém, Senhor. Temos Somos aprendido maravilhados, disso, Pai, por tão grande, Senhor, verdade, Pai amado. Amém, Jesus. E o descortinar, meu Deus, dando-nos entendimento desse livro do Apocalipse. Sim, Jesus. Estamos, Sim, Senhor, no capítulo 18, meu Deus. Amém, Senhor. E, Senhor, entendendo passo a passo, identificando, meu Deus, tantas coisas que passam muitas vezes desapercebidas, Pai. Verdade, Jesus. E hoje, meu Deus, o Teu povo, Pai, que está ouvindo essa palavra e que hão de ouvir ainda, meu Deus. por conta, Senhor, de estar, Senhor, meu Deus, sendo divulgado. Sim, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Pai. Amém. Que o Senhor possa guardar-nos, Pai. Abra, Senhor, nossos olhos, Pai. Abra as mentes, Senhor. Quebra, Senhor, com toda a escravidão religiosa. Sim, meu Deus. Desfaça, Senhor, todo o equívoco, meu Deus, nos servir a Ti, Pai. E, Senhor, meu Deus, onde estiver, Senhor, almas cativas, prisioneiras, Pai. Sim, meu Deus. Até, Senhor, de ministérios, Pai, que se dizem, Senhor, meu Deus, ser do Senhor, mas estão escravizando as pessoas, Pai. Meu Deus, que seja quebrado, Senhor, através, Senhor, meu Deus, da Tua unção através da palavra, Pai. Libera a Tua bênção, Senhor, abençoa, Senhor. Visita, Senhor, aonde estiverem, Pai amado. Onde chegar, Senhor, meu Deus, essa palavra, Senhor. Onde chegar, Senhor, meu Deus, essa ministração. Quebra toda malignidade, Pai. E, Senhor, muda a história, Senhor. Meu Deus, o tema, Senhor, é que a Babilônia caiu, Senhor. Caia por terra, Senhor, toda religião enganosa, meu Deus. Toda religião, Senhor, de confusão, meu Deus, de idolatria. Meu Deus, idolatria, Senhor, meu Deus, em coisas materiais, idolatria humana, meu Deus, caia por terra em nome de Jesus. Não deixe, Senhor. Tira todo o simbolismo, Pai, que, Senhor, traz confusão no meio do Teu povo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, pastor. Quem esteve conosco? Chegou agora no finzinho, Natália Carvalho, Marcos Campos, Aleluia. Luciano Silva, Ione Rodrigues,
Valéria Pereira, Carlos Amém. Alberto Martins, Carlos Alberto Inácio, dois Carlos Amém. Alberto, hein? Glória a Deus. Alessandra Rossi, Andréia Carvalho, Jaqueline Silva. Glória a Deus. E na outra sala, aqui uma multidão aqui, ó. José Martins, né? José Martins, Cleide de Oliveira, Cida de Oliveira, evangelistas José Wellington Lobo e Alessandra Rossi. Amém. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Dona Eulinda também. Glória a Deus. Linda. Tchau, querida. Benção, mãe. Deus abençoe, Glória a viu? Deus. Deus Amém. abençoe. Você vai desligar para nós? Amém? Isso. Que Deus abençoe vocês em nome de Glória a Jesus, viu? Deus. Qualquer coisa, manda um WhatsApp para nós. 941 19 7937. É isso, né? Glória a Deus.